Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma aula sobre os óleos essenciais, a mais uma reunião em que hoje a gente vai estar falando sobre o bem-estar e a saúde dos nossos pequenos, das nossas crianças, certo? E vamos falar sobre o uso dos óleos essenciais com segurança, muita qualidade, eficiência no cuidado com as crianças, com os nossos pequenos, com os nossos filhos, netos, enteados, sobrinhos, tantas crianças aí que a gente pode estar estendendo o benefício dos óleos essenciais, tá bom? Então, hoje, para falar com a gente, quem vai estar trazendo para nós esse conhecimento riquíssimo é a Tayane, ela é enfermeira por formação, aromaterapeuta, e hoje vai dividir conosco um pouquinho mais sobre essas informações que são tão importantes para que a gente possa usar os óleos essenciais no nosso dia a dia, na rotina do cuidado, nos banhos, na rotina terapêutica e também na rotina imunológica. Então, todos os processos de cuidado a gente consegue introduzir os óleos essenciais na rotina dos pequenos. Então, sem mais delongas, Tayane, seja muito bem-vinda a mais Boa uma noite noite para falar com a gente. Que delícia estar com vocês. Uma delícia quando a gente se encontra, poder compartilhar um pouquinho mais, não só do que a gente conhece, mas mais do que a gente vivencia com os nossos pequenos, né? Eu sou enfermeira, como a Josi falou, aromaterapeuta, mas a minha maior função é ser mãe também. Então, querer cuidar dos nossos filhos já de uma forma mais natural, né? Trazer mais benefícios para os nossos filhos, para os meus filhos especificamente, foi o que me fez, né, querer iniciar nessa jornada com os óleos essenciais. A gente não consegue trazer todos os problemas, todas as queixas. Vocês estão me ouvindo bem, Jô? Você está me ouvindo bem? Está me vendo bem? Beleza. Todas as queixas dentro do universo infantil, tá? Então, a gente vai começar falando algumas informações importantes. Tem áudio aberto, tá? Cada criança é única e ela não pode ser considerada um mini adulto. Não é porque o adulto eu faço assim que é só eu mexer um pouquinho, diminuir algumas gotinhas que vai funcionar com a criança, tá certo? A gente tem que entender a individualidade de cada pessoa e que fase da vida essa pessoinha está. Seja ela um neonatal, um recém-nascido, seja um bebezinho, seja uma criança, um adolescente ou um adulto. Então, não considere, já comece por aí, a sua criança como um mini adulto. As necessidades, as emoções da criança são totalmente diferentes de nós adultos. Então, a gente já vai começar. Primeira dica. Outra informação importante: os óleos essenciais, quando usados corretamente, não possuem interações medicamentosas. Por isso, a gente precisa de uma orientação, saber, né, a procedência, como usar, como se dilui, em quais situações usar quais óleos, para que a gente tenha realmente essa segurança. Tem crianças que fazem uso de algumas medicações, então é importante a gente saber. Isso vale para o adulto também, tá? Use a diluição correta. Lembre-se que quanto mais nova a criança, maior a sensibilidade. Então, quanto mais novo, mais diluído eu tenho que usar. Essa é uma dica muito bacana para guardar no coração. Use o óleo de boa procedência. Eu indico a do Terra por saber da qualidade do produto, por ter certeza desse selo tão importante chamado CPTG, que garante a qualidade terapêutica, a qualidade do produto que está ali dentro, o grau de pureza. Então, por essa razão, a minha escolha são os óleos essenciais da Terra. Use sempre aqueles que você quer o melhor para o seu pequeno. Então, eu vou atrás do melhor para o meu pequeno. Mantenha os óleos essenciais fora do alcance das crianças e sempre rotulado. Sempre, sempre, sempre. Fiz uma sinergia, coloquei uma sinergia, eu vou rotular. Eu vou colocar quais os óleos estão nela. É para quê? O que eu fiz?
rotule, tá? Muito importante. E sempre fora do alcance delas. Ela sabe que é bom, ela sente o resultado, a criança não tem o senso do limite. Então, a gente precisa dar esse limite, afastando os olhos do uso dela sem a supervisão, tá? E a outra informação muito importante é aproveite a experiência e partilhe com outras mães dos seus resultados. Aproveite, se você ainda não começou a usar, pega essa aula, coloca ela aqui, ó, embaixo do braço, leia quando você achar que deve e compartilhe as suas experiências com outras mães para que elas possam também usufruir desses benefícios. Vamos lá que a gente tem bastante coisa para conversar. Principais queixas da infância. Vamos começar com o famoso catarro, né? Que mãe não sabe o que é o catarro? É o nome dado às secreções produzidas pelas vias respiratórias, que é um muco. Geralmente ele é encontrado na garganta e no nariz, tá? Esse muco, ele pode ficar mais grosso, mais espesso, e aí vir a ter algumas outras complicações. Mas ao contrário do que se parece, o catarro, ele é produzido como uma defesa do organismo para impedir que esses invasores, como vírus e bactérias, cheguem aos pulmões, enfim, para a gente, entende? Então, o nosso corpo, peraí, opa, uma ameaça, começa a produzir aquele catarro. E aí a gente tem que combater para que isso não se agrave. Quais os sinais e sintomas de uma criança encatarrada? Acho que todas as mães podem levantar a mão aqui e falar assim, com muita propriedade. Nariz entupido, dificuldade para respirar, ou o nariz que entope e escorre, e a tosse. Né? O catarro, quando ele está lá no narizinho, aquele, principalmente quando deita. Ai, quem nunca passou naquela noite, está no meio do sono, a criança foi dormir, graças a Deus, foi dormir. Deita, quando deita, começa o cofe-cofe. Porque aquela secreçãozinha que está lá no nariz começa a gotejar na garganta e começa a ter o reflexo e a tossir, para que esse catarro não desça. Então, o catarro, ele também é muito chatinho para a nossa vida como mãe, né? As crianças encatarradas. Como os óleos essenciais podem nos ajudar para combater, eliminar, fluidificar esse catarro, deixar mais líquido. Preparei aqui uma receitinha para vocês, tá? Usando 3 óleos: eucalipto, camomila romana e o nosso mix de óleos, que é o Brief, tá? Vai usar tópico: 4 gotinhas de Brief, 2 gotinhas de eucalipto, 1 gota de camomila romana em 10 ml de óleo carreador. Se a gente for usar em bebês menores de 1 ano, a gente vai fazer a dosagem pela metade, tá? Permanecendo apenas a camomila romana, com 1 gotinha. Então, vai usar 2 de Brief, 1 de eucalipto e 1 de camomila romana. Massageia o peito e massageia as costas antes de dormir. Você pode fazer num rolon, você pode colocar num recipientezinho de vidro, tá? Usar, e aí você coloca a quantidade que você quer utilizar na mão, ou pode realmente usar o rolon ou conta-gota. Ah, vou fazer uma sinergia, vou deixar preparadinho e vou pingar algumas gotas na minha mão e fazer a massagem no meu filho e na minha filha. Por que eu estou falando dessas opções? E nós acabamos condicionando, porque eu coloquei 10 ml de óleo carreador, eu preciso colocar num rolon de 10 ml. Não, gente, isso é uma medida. Então, você pode utilizar um vidro, né? Você pode utilizar o frasquinho com conta-gota, você pode colocar no lugar que você achar melhor, não necessariamente no rolon, tá? Vamos facilitar a nossa vida, ok? Josi, você quer falar alguma coisa sobre a parte do catarro? Não, pode seguir. Que a gente tem coisa aqui para falar, né? Se eu estiver muito rápida, também me segura. Vamos lá. Vamos seguindo a linha respiratória e vamos entrar agora no resfriado. Vocês vão ver que a gente vai falar do resfriado e da gripe.
São duas coisas muito parecidas, porém diferentes. Olha que legal. Resfriado é uma condição de saúde ocasionada por diversos vírus, que pode acontecer em crianças de qualquer idade. Quais são os sinais e sintomas do resfriado? Nariz escorrendo, a famosa coriza, o nariz que entope, aquele fanhoso, a criança está toda congestionada, congestão, tosse e os espirros. Aquelas crises de espirro que não são da rinite, mas é aquela que você sente que está cheio. Ih, né, a avó que fala muito isso. Nossa, a criança está cheia. Pois é, o resfriado vem nesse combo. Ele fica aqui. O resfriado ele se limita a essa parte do corpinho, o rosto, ok? Dica para o resfriado, receitinha. 4 gotas de lavanda, 4 gotas de eucalipto, 2 gotas de melaleuca em 10 ml de óleo carreador. Você vai fazer essa misturinha e vai aplicar de 3 a 5 gotas. Então, opa, é diferente da primeira. 3 a 5 gotas nas costas. Não respondeu ainda, chega. Nas costas, nos pés e no peito da criança. 3 vezes ao dia, tá? Durante 5 dias. Por que durante 5 dias? Porque normalmente o resfriado ele tem esse prazo de 5 a 7 dias. Junto dessa receitinha, você vai usar também um Flon, né? Eu não vou trazer aquelas receitas que a gente já sabe, tem bastante slides, mas alguns óleos para ajudar na imunidade também são necessários entrar quando se tem um início de resfriado, alguma infecção respiratória, tá? Então, se você já faz o uso do Flum, por exemplo, você continua, principalmente nesse período que iniciou o resfriado dessa criança. Dica para bebês, usar a metade de gotas também, em 10 ml de óleo carreador, ok? Antes de você usar, principalmente em bebês, no primeiro sinal, às vezes é muito pequenininho, 3, 4 meses, precisa realmente, antes de tudo, ter uma avaliação de um profissional, médico, um enfermeiro, que acompanha essa criança, para que se saiba o que a criança tem antes de fazer o uso de qualquer medicação ou óleo essencial, ok? Sim, Isa, os slides serão disponibilizados para vocês em PDF, tá bom? Esse material vai ser para vocês. E aí vem a gripe. Por que eu coloquei ela logo em seguida? Justamente para a gente entender o que é a gripe e o que é o resfriado. Muitas vezes, a maioria das vezes, as crianças estão resfriadas, tá? Gripe, ela é causada pelo vírus influenza. Ela é muito mais contagiosa que o resfriado e ela é muito comum. Não é porque ela é contagiosa que ela vai ser uma doença, assim, muito séria, mas ela pode agravar, tá? Por conter diversas cepas, ou seja, diversos tipos desse vírus, a mesma criança pode apresentar sintomas gripais várias vezes ao ano. E aí a gente vai reforçar a imunidade dela para que isso não venha a acontecer, ok? Quais os sinais e sintomas da gripe? Olha como é que ela é mais ampla, mais complexa. Dores no corpo e de cabeça, a criança sinaliza, ai, tá doendo. Ela fica mais prostrada, fica irritada, chora à toa, reclama que a garganta está doendo, tem tosse, tem febre, algumas ficam febris, outras apresentam febre, tem espirro, coriza, os olhinhos ficam mais abatidos, chega a dar dó, né? A criança fica com aquela carinha de dodói mesmo, o olhinho fundo, vermelho, sente um cansaço, e em alguns casos, a gripe, ela também pode provocar vômitos e diarreias, é uma doença viral. Então, pode vir no combo da gripe, tá? E o que eu posso usar se meu filho ou minha filha estão começando a apresentar os sintomas da gripe? Continuar o suporte imunológico e fazer essa receitinha. 2 gotas de tomilho, 2 gotas de Brief,
2 gotas de On-Guard, 2 gotas de orégano. Onde? No difusor. Essa é a primeira receita, tá? Tem mais. Essa é de uso aromático. Como é que você vai fazer? Antes da criança ir dormir, tem aquela preparação do sono, certo? Você vai 30 minutinhos antes do horário da criança dormir, vai colocar essa receitinha no difusor no quarto fechado, sem a criança dentro. Fecha tudo. Fecha a janela, fecha a porta, fecha tudo e deixa o difusor lá dentro agindo 30 minutos, ok? Criança vai dormir. Quer deixar mais? Pode deixar. Quer fazer 1 hora? Não tem problema. No mínimo, 30 minutos. Após esse tempo, você vai pegar o difusor, você vai fazer a higienização e vai deixar apenas o On-Guard e o Brief. Beleza? E aí você pode usar durante a noite. Pequenininhos, tá? E posso usar o difusor? Meu filho é bebê. Pode. Deixa. E aí você já não vai mais deixar o quarto totalmente fechado, ok? Você vai deixar o quarto com uma frecha aberta, tá? Muito bebezinho, muito, menos de 3 meses, já não recomendo deixar o difusor ligado a noite inteira, ok? Vamos para a receitinha número 2, pré-gripe. Ó, vamos lá, uso tópico, tá? 4 gotas de lavanda, 4 gotas de eucalipto, 3 gotas de melaleuca, 3 gotas de brief e 1 gota de orégano em 1 ml de óleo carreador. Para bebês, a gente vai dobrar a dose de óleo carreador. Aplicar 3 a 5 gotinhas dessa mistura no peito, nas costas e nos pés e colocar uma meinha no pé, tá? Faz uma massagem, se conecta com a criança. É um momento em que você ali também vai fazer um chamego, né? A criança tá no dói, tá indisposta. Então, separa esse tempo para fazer essa massagem e também ter um momentinho com o seu filho, com a sua criança. Eu ia falar alguma... lembrei. Vocês perceberam que nessa parte respiratória, os óleos, eles vão atuar quase os mesmos óleos? Melaleuca, eucalipto, brief, lavanda. Então, a gente já consegue entender quais óleos eu tenho na minha farmacinha e eu vou usar para a parte respiratória do meu filho, tá? Vamos lá. E eu deixei aqui para vocês o meu xaropinho natural. É um xarope que você pode usar constante. Eu posso fazer uso todos os dias? Pode, sem problema nenhum. Essa receita, vocês vão receber esse material, essa receita é para ser feita a partir de 2 anos, tá bom? A gente coloca mel nessa receita e a gente não indica o uso do mel a menores de 2 anos. Então, quem não tem, por exemplo, muitas dúvidas que passam para mim, eu não tenho o cravo, você pode substituir ele pelo On-Guard, ok? Eu não tenho tangerina, você pode colocar o laranja. Apenas essas substituições. O restante você permanece com todos, ok? Eu aqui em casa costumo comprar o melzinho no vidro. Como é que eu preparo? Eu divido em dois vidros de 150, 200. É boa, né, Isa, essa receita? Eu divido ele, faço coloco os olhinhos na medida certinha e depois misturo bem essa metade e depois coloco a outra metade para poder mexer. E todas as vezes que você for dar para a criança ou você utilizar também, porque essa receita pode ser feita para o adulto, você vai precisar mexer bem para homogeneizar o conteúdo todo e aí sim fazer a ingestão, tá bom? Adultos, uma colher de sopa, 3 vezes ao dia, e crianças maiores de 2 anos, meia colher de sopa ou uma colher de chá, vocês podem usar, de 2 a 3 vezes ao dia, isso se gripe e resfriado, ok? Para uso normal, é 1 ao dia, tanto para o adulto quanto para a criança, tá? Vamos para a febre. Como fazer... Eu estou vendo que vocês estão mandando muitas perguntas no chat. Depois eu volto para poder responder ou eu paro agora, Jô? Para a gente não... Ok, beleza, já respondeu. Mas coloquem as perguntas, tá? É importante. A febre. O que é a febre? É o aumento da temperatura corporal
Aumenta a temperatura do nosso corpo, na tentativa do nosso corpo de combater infecções. É natural do corpo. A gente não precisa ficar no desespero de, meu Deus, tá com 37, tá com febre, vou correr. Calma, calma, muita calma nessa hora. Febre é considerada temperatura maior ou igual a 37,8 segundo a Organização Mundial da Saúde. Beleza? Quais são os sinais da febre? A quentura, né? E tem criança que não fica quente. Você começa a ver que a criança está com febre porque ela está prostrada, porque ela fica desanimada, mas você toca na criança, ela está fria. Ou tem crianças que estão pelando e não está com uma temperatura alta. Então, febre é sempre aquela que você mede. A gente chama de aferida. Febre aferida, de 37,8 ou mais. Ai, meu filho está com febre porque ele está quente. Não, gente. Termômetro em casa, ok? Prostração e falta de energia, criança quente, 37,8. Febre. O que eu faço? Tem uma receitinha lá no meu Instagram e eu trouxe elas para vocês que eu faço com minha filha e meu filho em casa, tá? Prepara. Nossa, falei igual a Josi. Prepara uma tigela com 1 litro de água morna, quase fria. Pelo amor de Deus, não vá colocar água gelada para a criança. Ela vai tomar um choque, vai chorar horrores, não vai ser confortável. Lembra que a pelezinha dela está quente. Então, uma água, temperatura ambiente, morninha para fria, quebrada a friagem, seria esse o termo. Separa paninho de boca, toalhinha, coisas que a gente tem. Não tem? Usa toalha de rosto de casa, tá? Você vai pegar essa fraldinha, vai mergulhar nessa água já com 2 gotinhas de peppermint, 2 gotinhas de eucalipto, ok? Você vai fazer como se fosse uma esponja desse paninho. Pega, umedece bem, torce, ok? Não é para pegar encharcada, ela vai ficar úmida, molhada e com óleo essencial ali. E você vai colocar nas dobras da criança. Então, você vai colocar na axila, nos joelhos, atrás do joelho. Você vai usar também a planta dos pés, a solinha do pé. Você pode colocar, vai colocando com cuidado, pouquinho, conversando, cantando, orando, fazendo o que você quiser com a criança, colocar no pé, tocando a criança, que é muito importante, na nuca e na testa. Faz esse processo durante 15 minutos. Por quê? Você vai colocar aqui, quando você já for voltar para o pezinho, o paninho já vai estar quente, então você precisa trocar. Você faz, repete, vai fazendo isso. Botei na testa, nuca, axila, virilha, joelho, pé. Eu volto para a testa, pego o pano, jogo na água, começo o processo de novo, tá? Vamos lá. Dor de garganta. O que é a dor de garganta? É uma irritação na garganta que pode ser ocasionada por uma bactéria, e aí tem a amidalite, ou por um vírus. Pasme, existe também a amidalite viral. Existe faringite, laringite, um monte de ite que são consideradas dores de garganta, tá? Eu queria estar nesse frio todo que a Josi está. Desculpa o meu comentário, mas aqui está um calor. Quais são os sinais e sintomas da dor de garganta? Dor na garganta, dificuldade para engolir, amígdalas vermelhas e inchadas. Por vezes, podem aparecer placas brancas nas amígdalas. A amígdala é aquele negocinho que fica aqui atrás, tá? Que abre a boca, tem 2 bolinhas aqui, são as amígdalas, tá? E aí elas ficam com pontinhos brancos. Quando fica com pontinho branco, tadinha, a criança já está com febre, está bem mal. Então, assim, a dor de garganta ela pode ser um leve arranhão, quanto uma infecção mesmo da garganta. Quais os óleos podem me ajudar na dor na garganta? Eu tenho melaleuca, 4 gotinhas de melaleuca, 2 gotinhas de lemon, 3 gotas de On Guard, 3 gotas de tomilho para uso tópico. Vamos lá. Como é que a gente vai fazer?
Após preparar esse blendzinho que você vai fazer, eu não coloquei aqui o óleo carreador, tá? Mas entra o óleo carreador, 10 ml de óleo carreador. Tanto que nos bebês eu coloquei para dobrar a quantidade. Então, importante, 10 ml de óleo carreador para essa quantidade dos óleos essenciais, ok? Vamos preparar esse blend e depois eu vou pingar 5 gotas, ok? Do blendzinho, numa colherzinha botei uma colher de chá de óleo carreador e massagear a garganta, de chá ou de sopa. Por que eu botei de chá aqui? Crianças mais velhas, 7, 8, 9 anos, você consegue fazer esse blend, colocar 5 gotas numa diluição menor, numa colherzinha de chá, tá? Crianças menores, a gente precisa fazer uma diluição maior. Então, você vai usar uma colherzinha de sopa, uma colher de sopa. Você não vai pingar 5 gotas de melaleuca em uma colher de chá. Preste atenção. Você vai preparar esse blend. 4 gotas de melaleuca, 2 gotas de lemon, 3 gotas de on-guard, 3 gotas de tomilho. Este é o blend, tá? Bota um conta-gota, coloca aquela capinha que vem nos nossos frasquinhos mesmo. Depois você vai pegar este mix pronto e pingar 5 gotinhas numa colher de óleo carreador de chá, aplicar na garganta de crianças acima de 7 anos. Crianças abaixo, você aumenta para 10 ml, que é uma colher de sopa. E bebês que dificilmente vão falar que estão com dor de garganta, mas eu coloquei aqui, dobra para 20 ml. Foi? Minha explicação? Deixa eu só tentar amarrar. Eu Esse entendi. mix que está ao lado, esse mix é um mix que você vai deixar pronto, é um SOS Isso. pronto. Então, ele já está diluído e pronto lá nos seus guardadinhos, na sua caixa. Quando você for lançar mão, né, vamos dizer que você esteja usando 2 vezes ao dia essa receita. Você vai nessa diluição que já está pronta, vai pegar 5 gotas e completa com mais uma colher do óleo de coco fracionado ali na sua mão, vai dar uma espalhadinha e aplica aqui, ó, desde o pescoço até descer aqui próximo ao tórax, tá? É isso que ela quer dizer. Então, tá pronta. Você vai lançar mão de aplicar naquele determinado horário que você já programou na sua rotina. Você vai pegar daquela mistura 5 gotas, pega novamente óleo de coco para massagear, tá bom? Então, você diluiu e vai rediluir novamente sempre que for aplicar, tá ok? Mas aí vai ficar pronta ali a tua receitinha, é como um SOS que você já deixa na tua farmacinha natural. Pode seguir, na verdade, o pronto não está diluído, tanto que você pode usar em adulto, você vai usar uma quantidade de gotas maiores. Alguém até perguntou, pode? Eu falei diluído, não, é misturado, já está com os óleos misturados. Você não vai precisar misturar na hora, porque na hora do SOS, às vezes é na pressa, né, gente? Às vezes é na correria, a criança do nada, de noite acorda gritando, reclamando de dor. Então, você já tendo pronto o seu blend lá, você vai lançar mão de utilizar, diluir na hora, tá? Isso. E após os 2 anos, 3, 4 aninhos, você já pode também colocar, quando tiver dorzinha de garganta, uma gota de on-guard, uma gota de melaleuca e uma colher de sopa de mel. Fazer uma misturinha, você já está dando aquele xaropinho que a gente fez, mas quer dar uma potencializada, você pode dar assim também. Mistura bastante, 2 vezes ao dia, tá? Ai, quem já acordou com criança gritando de dor de ouvido? É algo desesperador, né? Porque ele não sabe, fica irritado, é uma loucura. Muito frequente durante a infância, ela é muito incômoda, ela é conhecida como otite, e quando não tratada, ela pode evoluir para outras doenças mais graves, né? Como a própria meningite. Então, a gente não pode deixar, não acha que é bobeira, não. Crianças, bebezinhos pequenininhos, às vezes que não conseguem falar, ficam muito irritados, eles começam a botar a mãozinha no ouvido, eles sinalizam para a gente que não tá legal. Mãe, tá doendo. Tem uns que fazem até assim, né? Com a mãozinha no ouvido, de nervoso, que dá de dor. E é algo horrível. Então, quais são os sinais e sintomas da dor de ouvido? E aí eu estou fazendo
geral, tá? Tem aquelas, claro, que se complicam. O que acontece? Dor, muita dor. Às vezes sai secreção, não estou falando de água quando vai para a piscina, é secreção mesmo. Às vezes tem cheiro, inclusive. A gente consegue sentir o aroma, o odor, na verdade, que sai do ouvido. Febre, algumas vezes dá febre. Outros sinais são o próprio resfriado, né? A criança está tão congestionada que entope e ela sente aquela pressão no ouvido. Ai, tá com uma pressão. Os mais velhos falam, meu filho fala, ai, meu ouvido está com uma pressão, parece que eu estou subindo a serra. Mas é porque está congestionado e algumas crianças ficam tontas, justamente porque haja aqui o equilíbrio, né? O equilíbrio do nosso corpo, para quem não sabe, está no nosso ouvido. E aí imagina, você está com uma infecção ali, está mexido, a criança vai ficar tontinha, pode ficar, né? Receitinha 1. Vamos lá. Melaleuca. Já viu que não pode ficar sem melaleuca, né? Mãe e pai não pode ficar sem melaleuca. Cuidador, vó e vô. 2 a 3 gotinhas de melaleuca em 2 bolinhas de algodão. Ok? Como é que você vai fazer isso? A gente não aplica, em hipótese alguma, óleo essencial dentro do ouvido. Certo? Não aplica. Nós vamos pegar o algodãozinho, pingar as 2, 3 gotinhas no algodão, ele vai ficar encharcado. É um pouquinho, tá? É um canal auditivo de criança, não pega uma bolotona, não. E vai colocar no canal. Não enfia, não é para você depois tirar com pinça, é para colocar no buraquinho interno, para tapar, como se ele fosse para a piscina e você não quer que entre água. É isso, tá? Coloca ali e deixa agir até 30 minutos e repita o processo de 2 a 3 vezes ao dia. Dica fácil, né? Qual a outra dica? Uso tópico. Você vai usar o melaleuca, 10 gotinhas, você vai preparar, tá? 10 gotinhas de lavanda, 5 gotas de tomilho, 6 de melaleuca, 3 de cardamomo, 10 ml de óleo carreador. E você vai massagear aqui, ó, em volta do ouvido, da orelha, tudo. Vocês estão conseguindo ver? Eu não estou me vendo, então eu não sei. Aqui nessa partezinha de fora, envolvendo toda a orelhinha da criança até aqui, ok? Você vai fazer isso e você pode fazer 2, 3 vezes ao dia também, tá? Para bebês, importante dobrar a quantidade de óleo carreador, tá? Mas é dobrar e diminuir a quantidade de tomilho e cardamomo. Então, o tomilho vai para a quantidade de 1 gota e o cardamomo também, para bebês bem pequenininhos, ok? Para que a gente tenha um uso seguro e não tenha nenhuma reação ali no local. Quer falar alguma coisa, Ju? Posso seguir? Deixa eu beber uma água. Dor de crescimento. Eu, particularmente, sei muito bem dessa dor, porque eu sofri muito dessa dor de crescimento e o meu filho tem muita dor de crescimento. É uma dor, geralmente, é no início da noite. A maioria, né? As queixas de criança é quando a noite vem, que tudo começa. O dia tá ótimo, correndo pelo quintal, fazendo estripulias, à noite começa tudo. Mas a dor de crescimento, a criança não sabe onde é. Onde a dor, não sei, minha perna tá doendo, parece que vai ser arrancado. Meu filho, ele é dramático, né? Então ele fala, vai cair minha perna, meu osso está quebrando. Ele fala tudo isso. Ele já entendeu que não é o osso dele quebrando, mas a sensação dele é essa. Ele fala, mãe, o meu osso está esfarelando. É a dor do crescimento dele. Dudu é dramático ao extremo. Essa dor, né, ela não tem lesão. Você olha para a pele da criança, não tem arranhão, não tem roxo, não tem vermelhidão, não tem nada. É uma dor interna mesmo, tá? E ela pode ser sentida durante o dia, mas à noite ela é pior. Quando a criança corre muito, mudança de tempo brusca,
Isso tudo pode acontecer da criança sentir essa dor. Ainda, impressionante, não se tem um consenso do que pode realmente causar isso e o que é afetado, né? Eu estava lendo e buscando e não se tem um consenso. Acontece quando a criança é exposta a tal coisa. Não. É realmente porque a criança está crescendo e aí tem a dor daquele ligamento. Imagina, dentro do osso, realmente é muito doloroso. Então, é uma dor na perna, sem saber aonde inicia, dores nos músculos e dores nas articulações de uma forma aguda. Então, começou do nada, começa a doer e doer muito. E aí é uma dica, de fato, pessoal minha, tá? Que eu já fiz em casa. Como é? Tá aí? Ah, é maravilhoso, né? O meu eu não consegui pegar porque Luísa estava com ele próximo dela ali, fazendo ele dormir, tá? O meu rub do Deep Blue. Ela pegou e estava ninando a minha pomada do Deep Blue. Tudo bem. Então, você vai pegar e vai fazer uma misturinha, tá? 8 gotas de lavanda, 3 gotas de Intergreen, 6 gotas de copaíba e uma colher de chá de rub de Deep Blue. Mistura, e pode aplicar na perninha da criança, ok? Posso usar o Rescue? Deve. Você começa a fazer esse processo com o Rescue, que é um mix de óleos essenciais, é o mix do conforto da linha Kids. Pai e mãe tem que ter linha Kids em casa, essencial também, tá? Os seus filhos, quando eles são mais velhos, que fazem supervisionado, eles mesmos podem passar, enquanto você está preparando essa misturinha, ok? Colher de sopa do Rub, tá? Ou você pode usar também um creme neutro. Não tenho o Deep Blue. Posso usar um creme neutro da base da Terra? Pode sim, tá? Usando o Deep Blue, ele vai ficar mais potente, ok? E se você quiser deixar ainda mais hidratante para poder espalhar muito mais, você acrescenta, além da colher do Rub do Deep Blue, colher de chá dele, você coloca a colher de sopa do creme de base neutra e faz um misturadão e já deixa pronto. Porque tem criança que tem isso sempre, é um período. Começou, vale a pena ficar prontinho. Então, vai lá. Recipientezinho de vidro, que eu gosto. Eu estou sem o meu aqui, mas eu tenho um que é maravilhoso, que vem com tampinha. Você vai colocar todos esses óleos, a lavanda, o Intergreen, copaíba, o Deep Blue e a colher de sopa do creme neutro, misturar e deixar tampadinho pronto. Começou a crise, filho, vamos botar o Rescue, bota o Rescue e depois vem besuntando a perna da criança, além de relaxar, ajudar essa criança a dormir, melhorar a dor. Você vai ver que a noite de sono vai ser mais agradável. E aí você pega o restante que ficou ali, passa em você também, que vai ser muito bom. Vamos mudar agora o nosso foco. Vamos para a constipação. A gente está falando aqui das queixas, ok? Então, não vão adentrar o que causa, o que não causa, o que melhora, o que não melhora, porque Josi tem aulas maravilhosas falando sobre isso com Carla, e aí depois entra lá no canal e assistam as aulas que a gente tem lá, tá? Pode ser considerado constipação a dificuldade de evacuar, evacuação incompleta, ou seja, a criança não consegue fazer todo o cocô que precisa, seja por ansiedade, porque quer brincar, ou porque realmente não tem saco de ficar sentado no vaso para fazer, né? Ou aquelas fezes petrificadas, parece pedra. Não só dificuldade para fazer o cocôzinho, como está com as fezes muito ressecadas e aí não consegue fazer o cocô. Quais são os sinais e sintomas? Aquele abdômen que parece um peixinho de vala, né? Aquele abdômen globoso, duro, você bate, chega e faz tum. Tem cocô à beça. A gente brincava muito, né, Josi, no consultório, quando a gente ia fazer puericultura, que palpava e falava assim, ó, tem cocô aqui, né? A criança adorava ouvir o barulhinho, a mãe também. E a dificuldade para as fezes saírem. O que a gente pode fazer? Uma massagem no abdômen no sentido horário. 2 a 3 vezes ao dia, tá? O que a gente vai usar? 4 gotas de gengibre,
4 gotinhas de lemon e 3 gotas do Zengeste, em 10 ml de óleo carreador. Tá? E posso usar o tangerina também na receita? Pode, tá? Posso, porque tem pessoas que têm resultado muito bons com tangerina, com o uso do tangerina. Então, você pode colocar também. Você vai fazer uma massagenzinha no sentido horário, colocando uma compressão nessa mão. Não é só passar, aplicar assim, não, tá? Você vai ajudar o trânsito intestinal. Então, no sentido horário, você vai fazendo uma compressãozinha. Eles geralmente sentem muita cosquinha. É um momento até gostoso, né? Você vai fazendo, acompanhando até... acho que pode fazer umas 3 voltinhas. Vai fazendo essa massagem para aliviar. Faz até 3 vezes ao dia. Oferece bastante água para a criança. É importante que ela se hidrate, porque não vai adiantar você estar fazendo outras coisas e a criança está sem beber água, principalmente, tá? Então, dê bastante água e faça essa receitinha massageando o abdômen, tá bom? Deixa eu só, senão depois eu não vou me perder. Botaram do tangerina. Tangerina você pode colocar umas 3, 4 gotinhas também, tá? Se quiser acrescentar ou tirar algum. Diarreia, o oposto da constipação. É o aumento anormal da frequência dos movimentos intestinais, marcado muitas vezes por fezes aquosas e soltas. Tem criança que tem diarreia e ela não é líquida, né? Aquela quantidade de cocô que está fazendo, além do normal, mais molezinho, tá? Muito soltas ou muito aquosas, muito líquidas e geralmente com um aroma muito fétido, né? O cheiro da diarreia é característico. Qual a coloração? Diversa. A criança pode ter diarreia de cor amarela, verde, né? Entre o amarelo e o verde. A gente tem que ficar também de olho nos sinais do cocô da criança, ok? Então, sinais e sintomas, fezes líquidas de colorações diversas e o fluido saindo pela cavidade anal. 3 olhinhos também que eu coloquei aqui. Quando a gente identifica e é diagnosticada uma infecção viral. A criança começou a ter, né, a diarreia, não comeu nada que fez mal a ela, não mudou a rotina, mas ela começou a ter episódios de diarreia. E foi diagnosticado como uma infecção viral, a famosa e temida por todas as mães virose. Né? O que meu filho tem? Uma virose. Porque são muitos vírus de fato, gente. E assim, nós não sabemos o nome de todos, mas nós sabemos o que esses vírus causam. Então, uma das causas possíveis pode ser uma diarreia. Então, uma diarreia diagnosticada pelo médico como uma infecção viral, você pode utilizar esses 3 olhinhos. 3 gotas de tomilho, 2 gotas de lavanda, 1 gota de melaleuca, em 10 ml de óleo carreador, fazendo a mesma massagem no abdômen de 2 a 3 vezes ao dia, tá? Bebezinhos, dobra o número, a quantidade de óleo carreador e diminui a quantidade de tomilho. Então, se é pequenininho, 1 gota de tomilho, 2 de lavanda, 1 de melaleuca em 20 ml de óleo carreador, tá? E se a criança comeu alguma coisa que não fez bem? Quais óleos eu posso utilizar, Thay? Melaleuca, peppermint e eucalipto. 2 gotas de melaleuca, 3 de peppermint, 1 de eucalipto, em 10 ml de óleo carreador. Ok? E essa intoxicação abrange até aquela comidinha que não fez muito bem, comeu algo demais, extrapolou na festinha do amigo, comeu muito brigadeiro, você pode utilizar essa como opção. Outra opção que não está aqui, mas que a gente já conhece, a gente sabe, é usar o Zengeste, como massagem também, tá? Então, não tenho esses óleos, meu filho comeu demais em casa, eu fiz um bolo, ele quis comer muito, enfim. Tá com uma diarreia que não é uma infecção viral,
Posso usar o Zengeste? Pode usar. Pode usar o Zengeste com infecção viral também, mas os outros vão ser mais potentes, ok? E a gente vem para a parte da pele, né? A famosa urticária. O que seria uma urticária, Thay? É uma lesão na pele, tá? Ela, não sei se vocês vão lembrar, assim, uma alergia. Quando a pessoa começa a formar placas, umas elevações, elas são circulares, bem demarcadinhas. Tem o vermelhidão, sabe? Que a gente chama de eritema e fica inchado no local, que a gente chama da urtica, né? No local daquela lesão. Então, são nódulos na pele. A sensação, quando se toca, é de ardor, queimação. A área fica muito inchada. E a criança, além disso, fica muito irritada. Fica com mal-estar, dor de cabeça, fica apática. Imagina, ainda coça, né, a urticária. O que eu posso passar se isso acontecer? Você vai fazer uma massagem relaxante antes da criança dormir ou no momento em que aconteceu, tá? Aconteceu, você viu que a criança está apresentando as urticárias, você vai fazer uma massagem na criança, aplicar 2 gotinhas de lavanda, 2 gotinhas de melaleuca em 4 gotas de óleo carreador propriamente na lesão, ok? Então, a criança começou a apresentar a lesão, a urticária. Você pode pegar lavanda e melaleuca 2 para 2 e mais 4 gotinhas de óleo carreador e passar por todo o corpinho dela, por onde tem essa lesão, 3 vezes ao dia. Na hora de dormir, você vai fazer a massagem com os olhinhos que estão ao lado. Melaleuca, lavanda e peppermint. O peppermint vai ajudar muito nessa sensação do quente, do ardor. Ele vai trazer uma calma ali, junto com a lavanda. Então, esse trio para a urticária, para essa questão da pele, vai ser muito legal e com um resultado bacana, tá? Outra situação é a dermatite atópica. Eu recebo algumas mães que vêm falando, eu não sei o que eu faço, meu filho tem dermatite atópica. Eu passei há pouco, a gente ainda não conseguiu o diagnóstico, mas minha filha teve uma certa dermatite e eu vou dar a dica que eu usei também, tá? Vamos lá. Problema de pele caracterizado por muita coceira, sendo ocasionado por alguma alergia. E essa alergia ela pode ser para alimento, mudança climática, questões ambientais. Tem crianças e adultos que desenvolvem dermatite atópica no banho. Não pode tomar banho gelado, não pode tomar banho quente. E aí desenvolve mesmo. Várias crianças têm dermatite atópica por conta do leite, por glúten. Então, não é tão incomum, tá? A pele ela fica seca, ela escama. Tem no pezinho, às vezes fica com uma rachadura. A criança fica com a pele tipo de lixa mesmo. Existe muita coceira, fica vermelha. E o interessante é que ela tem um local: pescoço, axila, joelho, cotovelo, mão e na virilha. Então, é muito característico, né, esses sinais todos juntinhos de uma dermatite atópica. Então, tenho 2 receitinhas para dar para vocês. A primeira é utilizar a melaleuca e o cedro, 2 gotinhas de cada, com 2 gotinhas de óleo carreador, ok? E você aplicar no rostinho, porque ele se dá no rostinho também, tá? Então, você vai fazer aqui, ó, na boquinha, você pode colocar e nas lesões aqui do pescocinho, tá bom? Então, 2 para 2, 2, 2, 2. Tá? Se menor de 1 ano, a gente vai aumentar para 1 colher de sopa de óleo carreador. A outra receitinha é usar esses óleos aqui. 10 gotinhas de lavanda, 10 gotinhas de copaíba, 8 gotas de mirra, 6 gotas de palma rosa e 10 ml de óleo carreador. Gente, experiência que eu vou contar para vocês. Relato meu aqui com a minha pequena, tá? Alivia de tal forma dela me pedir, mãe,
faço o olhinho. Então, assim, ela sentiu a diferença do alívio quando a gente começou a aplicar esse mix nela, tá? Como é que você vai fazer? Você vai preparar esse blend, deixar eu preferi usar num conta-gota, depois eu pegava 4, 5 gotinhas e passava diretamente no pescocinho dela, que estava estava bem piorzinho, e passei a usar 2 gotinhas desse blend com o creme de base neutra. Colocava um pouquinho na minha mão, aplicava 2 gotinhas, espalhava e massageava tanto o pescocinho, começava do pescocinho, fazia de novo, aplicava na axila e começava a hidratar o corpinho dela com essa mistura. 2 gotinhas dessa mistura, um pouquinho do óleo do creme neutro, minha mão, e aí eu fui fazendo isso no corpinho dela todo. Por que é importante o creme neutro? Porque a pele está ressecada. A pele tá uma lixa. A gente precisa hidratar essa pele. Então, o creme neutro, nessa questão, foi fundamental e é fundamental para poder hidratar a pele da criança, ok? Outra dica que não é aromaterapêutica, o banho. O banho não pode ser aquele banho quente, sabe? Ele precisa ser um banho com quebra da friagem, no máximo morninho, porque o quente piora também o estado da dermatite na criança. Picadas de insetos. O que eu posso usar? Posso usar diretamente o lavanda na picada de inseto melaleuca? Pode. Posso usar uma gota de cada? Pode. Posso usar só o lavanda? Pode. Só o melaleuca? Pode. Na picadinha. Principalmente aquelas crianças que desenvolvem uma alergia à picada de inseto. Faz aquela placa, tá? Tá, e meu filho tem 8 meses. Posso usar direto? Não. Aí eu preciso diluir, ok? Pode fazer uma diluição baixa. Uma colherzinha de chá, com uma gotinha de lavanda, uma gotinha de melaleuca e aplicar nas picadinhas, tá bom? Isso não é repelente. Isso é para usar na picada, naquela que a criança fica coçando, coçando, coçando e pode vir a desenvolver uma ferida ali no local. Jô, pode ver esse áudio, por favor? Vamos lá. Machucados em geral. Que criança que não é criança que não se machuca, né? Opa. Então, você pode aplicar diretamente no local do machucado após realizar a limpeza com água e sabão. Pode aplicar o lavanda, pode aplicar o copaíba e você pode aplicar o Stronger, tá? Então, se você quiser usar diretamente ali, pega o Stronger, acabou de cair, a criança acabou de cair, caiu da bicicleta, caiu, foi fazer arte, subiu no muro, caiu, ralou. Lava com água e sabão, pega o Stronger, passa e depois pinga uma gotinha de lavanda, uma gotinha de copaíba ali, tá? E vai fazendo isso dia após dia, 2 vezes ao dia, depois do banho, que vai ter um resultado bacana também. Verruga. Acho que eu estou finalizando, Jô. É uma manifestação comum a várias doenças, tá? Podem ocorrer em qualquer região do corpo. Em pacientes que são imunodeprimidos, eles vão ser mais vulneráveis, tá? E as verrugas, é importante dizer que elas são tumorações benignas. Não exige, meu pai, o que é isso? Será que é algo pior? Não, verruga é verruga. Verruga, ela sai, tá? Então, fiquem tranquilos. Verruga, ela pode ser na mão, nos dedos, geralmente no dorso da mão, nos dedinhos ao redor da unha aqui. A verruga plantar é aquela que tem no pé e a verruga plana é aquela que cresce, que pode crescer no rosto. Qual receitinha que você vem falar aqui para mim, Thay? Vamos lá. 10 gotinhas de melaleuca, 5 gotas de cravo, 1 gota... E 5 gotas de cravo não, menina.
5 gotas de cravo, 1 gota de orégano. Vou ter que mudar aqui, agora que eu vi que saiu cravo 2 vezes. 10 de melaleuca, 5 de cravo e 1 de orégano. Pinga essa sinergia, você vai fazer igual eu contei daquela outra que você vai deixar pronta. Deixar essa sinergia pronta. Você vai pingar 2, 3 gotinhas em um cotonete dessa mistura e vai aplicar na verruga com muito cuidado para não pingar na pele. Vamos lá de novo. Faz a sinergia com 10 gotas de melaleuca, 5 gotas de cravo e 1 gota de orégano. Separei minha sinergia. Vou aplicar na verruguinha do meu filho. Com muito cuidado, eu vou embeber aquele cotonete e vou aplicar na verruga 1 vez ao dia durante 10 dias. Beleza? E para finalizar, o famoso, quem nunca pôde ter uma experiência com o nosso famoso, nosso não, esse aí, não é nosso, piolho, a famosa pediculose. São seres sugadores de sangue que vivem e se reproduzem na superfície da pele e dos pelos. Quais são os sinais e sintomas do piolho? Pontinhos brancos no cabelo, que você passa a mão assim, não sai tão fácil. Às vezes eles ficam um pouquinho mais transparentes, assim, meio translúcido, mas você olha bem, você pega uma lêndia, que é o ovo do piolho. Uma coceira intensa, aquela coceira que começa e não para, no couro cabeludo, que com uma piora atrás da orelha e na nuca, e a própria presença do dito cujo no couro cabeludo, né? Do piolho ali. Vamos lá. Receitinha, ó, tá aqui a dos meus filhos, que eu uso todos os dias. Eu fiz num frasquinho de 30 ml. Aqui, ó, rotulado, com quais óleos eu usei. 9 gotinhas de melaleuca, 9 gotinhas de lavanda, 10 ml de óleo de coco e 20 ml de água filtrada. E aí vai completar, né, os 30 ml do frasco. A primeira receita é para prevenção, ok? Então, você vai aplicar no cabelo. Após lavar o cabelinho, você vai borrifar com ele ainda úmido, reforçar na nuca, na testa, na nuca e atrás da orelha. Criança vai para a escola, toma o banho, sequei o cabelo, aplica antes de ir para a escola. Não tá com o cabelo molhado, posso aplicar? Tá, e pode aplicar também atrás da nuca e aqui na testinha, e levar a criança para a escola. Isso é para prevenção, vai funcionar como uma espécie de repelente, ok? A outra receitinha é para remoção. E aí você vai fazer essa receita, vai usar, só que você não vai passar só nesses pontos. Você vai abrir o cabelinho e vai passar no couro cabeludo, borrifar mesmo, até que o cabelo fique bem molhado e o couro cabeludo encharcado da solução. Depois você vai pegar uma toalha, se for menina com cabelo grande, né? Prender o cabelinho, colocar uma toalhinha, e pode ser aquelas toalhinhas que se usa de criança, toalha de banho, deixar amarradinho o cabelo por 30 minutos, ok? Depois que esse tempo passar, você vai retirar o piolho com o pente fino. Exatamente igual ao que faziam com a gente, só com aqueles produtos que não eram muito legais, né? Com aroma muito forte, que você chegava na escola e ficava até com vergonha, porque todo mundo sabia que você estava com piolho, porque o cheiro era inconfundível. Ah lá, usou o produto no final de semana, tá com piolho, né? E esse não, você vai ficar com um cheiro maravilhoso, aqui você vai ficar com um cheiro maravilhoso de melaleuca e lavanda. Experiência também própria, assim, todas essas receitas aqui por experiência, mas essa aqui foi algo que me encantou, porque a minha filhota foi para a escola, ela vai desde sempre, desde 5 meses. E antes dos 2 anos, ela pegou o piolho na escola.
E antes de 2 anos, você não tem produto para usar em criança. Eu estava iniciando, não sei se a Jo vai lembrar disso, iniciando o uso dos óleos. Falei, vou ver qual é, vou testar para ver se é isso mesmo. Fiz. E eu removi todos os piolhos e lêndias dela com essa receitinha aí. Então, assim, é uma experiência que aconteceu comigo, e a partir daí também, até hoje, não apareceu nenhum de tucujo aqui, não. Eles vão com repelente na cabeça, mas eu tive um resultado bacana e eu pude usar nela com menos de 2 anos. Né? Às vezes a gente tem crianças com menos de 2 anos que tem uma infestaçãozinha de piolho. Então, um uso seguro, com produtos naturais, né, que não vão trazer malefícios para os seus pequenos. E é isso, gente. Acho que falei bastante, mas eu espero que tenha contribuído para vocês de alguma forma. Tá, eu vou começar a dar uma lida em algumas coisas aqui que foram perguntadas. Pode beber tua água aí. Ai, obrigada. E aí a gente vai conversando sobre algumas perguntinhas aqui. Eu vou dar uma parada aqui na gravação e depois a gente volta para finalizar o vídeo.